Fala pessoal, mais uma vez, inscritos e não inscritos aqui neste canal, Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que mais uma vez o entendimento, a racionalidade, a lógica e o discernimento esteja com todos vocês. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Espero que sim. Hoje começando de uma forma diferente, né? Um clima meio que Matrix, né? Falando um pouquinho da Matrix. Então eu não vou utilizar o óculos do Neo, né? O óculos que representa a religião, que representa o cabresto. Vou colocar o meu óculos aqui, visão crítica, visão Tandera, visão raio-x, para a gente analisar os versículos e como o título é polêmico, você acha que realmente, se Deus, o que ele exige dos padrões humanos para entrar no céu, para obter a dita salvação, já que esse conceito, salvação e condenação, para quem não sabe, veio do zoroatrismo, principais doutrinas a ser analisada e estudada para poder desmistificar a fé, a cristandade, né, o cristianismo, é mitraísmo e zoroatrismo. Então, eu já trouxe demais aqui exemplos no canal, né? E hoje, mais uma vez, se Deus fosse colocado no patamar humano, tudo que ele exige, né? Ele seria salvo? Ele iria para o céu? Ele iria se livrar da condenação? Então vamos analisar esses versículos. E é bem aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Já de imediato, conto com o seu like, a sua participação, que é muito importante no canal, tá? Então vou trazer aqui o conteúdo, deixa eu pôr na tela. Os crimes de Deus, pecados divinos, ai, ai, ai. Esse tema hoje vai ser polêmico e a chapa vai esquentar, hein? Vai ficar os crentes que são tapados, cérebro cozinhado como zumbi, né, pela religião. Vocês não vão conseguir pensar, vão ficar furiosos, vão me atacar de herege, de apostato, de incrédulo, de endemoniado e vários adjetivos, blá, 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 que a gente está cansado de ouvir aqui no canal. Mas para quem pensa, dá oportunidade de assistir, raciocinar, entender, vai ver que tem coerência o que eu falo, tá? Então vamos lá. Para começar, eu fiz uma pergunta mais ou menos assim. A pergunta inicial é a que eu faço. Matar é pecado? Você acha que matar uma pessoa, tirar a vida do semelhante, é pecado? Sacrificar crianças ou animais é um pecado? Judiar, esquartejar, degolar, né? Que mais? Emolar um animal que seja, uma galinha, um porco, um bode, uma ovelha. Você acha que isso é pecado? A terceira opção no caso aqui é o homicídio. Homicídio é pecado? Matar pessoas é pecado? Quem pratica isso vai para o céu, vai ser salvo na visão do cristianismo? Destruir pessoas ou cidades, eximar, né, exilar, exterminar, é pecado? Escravizar humanos, pessoa como se fossem objetos, né? Maltratar, judiar, é pecado isso? Rejeitar pessoas deficientes, pessoas que têm anomalias, né? Às vezes uma perna amputada, um braço amputado, ou porque nasceu com deficiência, ou porque sofreu alguma coisa aí no decorrer da sua jornada, né? Da sua peregrinação. Você acha que é pecado uma pessoa que contém partes do seu membro mutilado, né? É pecado mentir? É pecado idolatria? É pecado roubar? O que confirma realmente que tudo isso é pecado? Você realmente confirma? Você contesta que tudo isso é maldade e não se enquadra a um ser divino? Olha que eu vou provar o contrário para vocês, hein? Tá pronto aí para segurar na cadeira? E os tais coisas praticam, podem ser salvos, herdar a salvação? Ou entrar no reino da Chamaim, céu, reinos celestiais, cidades ancestrais, como é que é? Cidades astrais, você acha que pode realmente? Ou então eu digo que Deus, ele tem esses padrões
todos aí em cima mencionados. Ele roubou, ele matou, ele praticou idolatria, ele sacrificou, aceitou sacrifício de animais e criança, né? Ele rejeitou cultos de deficientes, pessoas que tinham defeitos físicos. O que mais? Deus praticou a mentira, ele mentiu. Ah, mas tudo isso é herege, apostasia, não existe isso. Eu vou, calma, assiste o vídeo e tira a sua conclusão. Se eu vou estar enchendo a linguiça aqui hoje, tá? Vamos acordar dessa mentira, desse Deus imaginário criado por mentes humanas. Não sou ateu, tá? Não sou herege, não sou incrédulo. Já falei de tudo isso aqui no canal, mas vamos lá. Vamos seguir adiante aqui. Esse estudo hoje vai estar interessante. Opa! Se Deus tem pecado, ele não pode entrar no céu, pois ele biblicamente praticou todas essas atrocidades citadas, certo? Matar é um pecado? Homicídio é pecado? Se você disser que sim, matar uma pessoa de forma intencional, injustificada e com consciência é considerado homicídio. Né? Tem a questão da legítima defesa, né? Que você pode matar para salvar vidas. Portanto, um pecado grave, segundo praticamente todas as religiões morais humanas. Todas elas dizem que ceifar a vida do próximo é pecado. Incoerência bíblica. Deus manda matar. Deus não manda matar. Êxodo 20:13, mas ele mesmo afoga toda a humanidade. Olha a incoerência. Ele diz para não matar lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Mas ele mesmo afoga toda a humanidade no dilúvio em Gênesis 6, versículo 9. Apesar que eu já trouxe aqui a questão dessa cópia de Noé com Urapistim, né? Epopeia de Gilgamesh, né? Ordena a matança de crianças, mulheres e idosos em guerras. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, e Josué, capítulo 6, versículo 21. É importante você sempre ter sua agenda, anotar e conferir ou pesquisar para ver se está batendo aí em cima, né? Se tá fazendo sentido ou se eu estou, como diz vocês, criando heresia, pretexto, preletismo, né? Manda pragas e destruição em massa, como as 10 pragas do Egito, está lá em Êxodo 7, versículo 12. Se qualquer humano fizesse isso, né, essas atrocidades, seria considerado um genocida e criminoso de guerra, seria punido severamente, condenado à prisão perpétua. Agora, como se trata de um ser fora do corpo, é um ser espiritualizado, né? É um ser que vocês criaram, então realmente para ele pode, né? Ele pode, Deus pode. Você não, você é humano, você é carne. Você foi feito para ser escravo. Outras palavras, servo. Servo é escravo, tá? Ou seja, um Deus que proíbe matar, mas mata em escala catastrófica. Se você pôr na balança, biblicamente, Deus matou mais do que o suposto diabo que vocês criaram. Tá? Deus está num patamar muito mais de atrocidade do que um ser imaginário maléfico. Tá? Então seria Deus o próprio diabo, o próprio Satã, né? Vamos falar aqui dos 185 mil mortos assírios pelo anjo que passou a espada, ele cumprindo a profecia de Eliseu, mandando Ursa matar 42 ou 45, salvo eu, crianças, né? Ele matando os profetas de Baal, cumprindo o que saiu da boca do profeta Elias, né? Que mais? Dizimou cidades e cidades, né? E assim por diante, Sodoma e Gomorra. O que a Bíblia chama de pecado? Matar o próximo é pecado? Matar pessoas é pecado? Não é incoerência com 6 de Hebreus, né? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais. Espirituais é o quê? Espírito. Então, nosso inimigo não é feito de carne e osso, sangue. Ele é espiritual. Aqui o que o versículo está querendo dizer é lutar contra um mundo espiritualizado. Então, por que
esse Deus, biblicamente, cobra dos seres humanos, né? Não faz sentido. Na Bíblia, pecado geralmente é definido como qualquer ação, pensamento ou omissão contrária à vontade e à santidade de Deus. Tá? Tá aqui citado 1 de João capítulo 3, verso 4, Romanos 3, verso 23. Há pecados morais, como o adultério, o assassinato e a mentira, e pecados espirituais, como a idolatria, a rejeição e etc. Por isso que Shaul, né, que se chamam de Paulo, disse que há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. O que ele estava querendo dizer? No tempo da lei, por exemplo, a idolatria, né? Se você praticasse, era para ser apedrejado, pecado de morte. Isso foi totalmente deturpado pelo sistema evangélico. O nego acha que praticar um ato sexual antecipadamente fora do casamento é um pecado de morte eterna. Não existe isso, tá? Então, o pecado de morte, no caso aqui, era porque a lei proibia fazer certos tipos de ato. E quando você fazia, você era pecado de morte, era para ser apedrejado. E não tem nada a ver com pecado eterno, né? Pecado infinito, certo? Então, vamos continuar. Segundo ponto, sacrificar crianças ou animais. Eu pergunto para você, que é racional. Isso tem sentido? É consciente? É um pecado? É uma maldade? É uma crueldade? É um requinte de crueldade? Pois é. Se você abomina as denominações afro-brasileiras, né, as religiões de matriz africana, como a Quimbanda, né, o Candomblé, que às vezes oferta animais, o seu Deus bíblico fazia a mesma coisa. Ele aceitava cheiro de sangue de animais, né? Ele aceitava oferta de novilhos, rejeitou a oferta de Caim, que era frutas, legumes, e aceitou a oferta de Abel, que era degolar animais, cheiro de churrasco, né? Condenava Moloque, que era o deus que pedia crianças em sacrifício, mas ele mesmo podia pedir crianças em sacrifício. Ele pediu para Abraão sacrificar seu filho. Então veja a incoerência. Se sacrificar é pecado, né, é considerado hoje um dos atos mais abomináveis, e mesmo o sacrifício animal, sem feito, sem necessidade, é visto como crueldade. Tá? Então vocês condenam hoje, né? No Velho Testamento, na lei, podia fazer esse aí, soltava o bode lá chamado Azaziel, e o bode carregava a culpa, né? Propiciação, né? O pecado das pessoas, matava as ovelhas, né? Você que peca e o animal inocente é que paga o pato, né? Certinho, ó. Muito plausível e muito coerente isso. Esse é o Deus de Israel, que vocês glorificam dentro do templo. Então tá aqui incoerência. Deus condena o sacrifício de crianças. Está lá em Jeremias 7, versículo 31. Mas, vamos lá? Manda Abraão matar seu filho Isaque como prova de fé. Gênesis 22. Aí você vem com aquele argumento, blá, 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 papagaio programado de sempre. Mas Deus estava testando a fé de Abraão. Mas ele não é onisciente, porra. Desculpa o palavrão, isso me provoca um negócio. Ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele é onipresente, ele não sabe dos resultados tudo antes. Por que ele estava testando Abraão? Não faz sentido, tá? Então a morte não ocorre, mas o desejo de ver até onde Abraão iria é perturbador, é torturador. Deus exige milhares de sacrifícios de animais, está lá em Levíticos, né? Vários capítulos de Levítico, outros livros, algo que ele mesmo depois diz que nunca quis, Jeremias 7, 22 e 23, o que gera contradição, confronto teológico, né? Eu sempre falo aí que a gente tem que saber separar a situação dos demiurgos, né? Dos arcontes, mas para o crente, isso aqui, negócio de arconte, demiurgo, é heresia. Então, já que para eles Deus é único, o Deus da Bíblia, tanto do Velho como do Novo, é um só. Isso vale lá para o Luiz Miguel, né? Isso vale para o Jeremias, né? Para o Neemias Gomes,
Samuel Benini, para outros canais, Rômulo, acha que é um ser só, não acredita na questão gnóstica dos demiurgos. Então, pesa na balança esse Deus aí se pode ser salvo, né? Sacrifício de crianças ou animais é pecado ou não? Diga para mim sim ou não. Objetivo, poucas palavras. Se você falar que sim, então sacrifício de criança a Bíblia condena veemente. A Bíblia condena em Levítico 18, versículo 21, Jeremias 7, versículo 31. Mas lá em Gênesis 22, Deus manda sacrificar Isaac. O que choca muitas pessoas. A morte não ocorre, não chega a acontecer o ato, mas o pedido é real. Deus realmente pediu, né? Então, o sacrifício de animais era parte da lei mosaica, como símbolo de expiação instituído por Deus. Justo mosaica de Moisés, de Moshe, o criador da Torá, né? Que tinha contato com o grande dragão, o grande Yaldabaoth, né? O demiurgo. O adultério é pecado ou não? Fala aí agora no comentário. É pecado ou não? Você acha que o ato de traição... Hoje, claro, tá abertamente, tem relacionamento aberto, né? Que ambos, marido e mulher, consentem ter uma terceira pessoa, quarta, ser livre. Ambos não se cobram. Mas vamos dizer aí, perante a lei que chamam de divina aí, né? É pecado ou não? Se você disser que sim, traição, infidelidade é um pecado, adultério é um pecado, é considerado traição, é uma deslealdade com o seu cônjuge, é uma ferida emocional grave, onde está a incoerência nisso biblicamente? Bom, Deus proíbe o adultério, está lá em Êxodo, versículo 20, verso 14. Mas, vamos lá? Deus comete adultério com Batseba, engravida e manda matar seu marido em 2 Samuel capítulo 11. Deus castiga com a morte do seu filho, ou seja, pune o inocente, mas permite que Davi continue como rei e herói da fé, o super criador dos salmos, né, que vocês gostam de glorificar, o cara que é talarico, que vai lá, tem caso com a mulher e manda matar o esposo da mulher, né, do soldado ali. Então é um cara que não é exemplo bíblico. E o cara tem um nome honrado no céu, né? Eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém fecha. Deus ordena que Oséias se case com uma mulher adúltera. Oséias capítulo 1, versículo 2. O que expõe a contradição entre condenar o adultério e usar o ato como metáfora religiosa. Por exemplo, se você pensar um pouquinho mais, Deus envia anjos, mensageiros, a falar com Abraão, né? Agora sim, ele vai gerar uma criança no ventre de Sara, já com que ela riu dentro da tenda, aquela história que tinha mais de 90 anos, né? Não podia gerar. Por que que esperou chegar nessa situação? Antes disso, Deus permite dele cometer o adultério e ir lá deitar com a escrava Agar, ter um filho com ela, para só depois enviar mensageiros e dizer que vai dar Isaac, vai dar o filho de Sara como filho da promessa. Não uma incoerência isso? Permitiu. Por que que não mandou antes dele se deitar com a escrava? Vocês não questionam, né? Vocês não raciocinam. Então o adultério é pecado ou não? Deus aprova ou não? Pode ser salvo quem pratica isso ou não? Se sim, explicitamente, não adulterarás, é um mandamento lá dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, 14, mas os reis como Davi, como Salomão, né, cometeram adultério, homicídio, caso de Batseba e Urias, né, que foi citado aqui, foram perdoados, após arrependimento profundo, está lá em Salmo 51, né. Eu pergunto, esse Deus que manda algo, se for um povo que é, vamos dizer, entre aspas, fiel a ele até perdoa, até ele passa por cima, mas ele mesmo não perdoa. Destruir pessoas é pecado? Se sim, destruir povos inteiros, seja por ódio, conquista ou vingança, é considerado genocídio. E o Deus genocida da Bíblia, na incoerência, destrói nações inteiras.
como os cananeus, os amorreus, os medianitas. Ah, mas era um povo pagão. Por que pagão? Se no momento ele diz, eu sou um único Deus, não há outro Deus fora de mim, seria infantil da parte dele matar pessoas que idolatram objetos sem vida, sem espírito, como o próprio Salmos diz, 115, salvo eu, tem boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve, né? Olhos, mas não vê, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam. Se são só artefatos feitos de bronze, madeira, né? Pedra, enfim, por que que Deus teria ciúmes das pessoas se prostrar diante ou acreditar nesses seres que não têm, nem seres, é objetos. É como se eu fosse acreditar numa caneta, por exemplo. Não achei aqui a caneta como exemplo. Se eu acreditasse num lápis, esse lápis aqui é o meu Deus. Aí Deus pega, eu vou te matar porque você está idolatrando o lápis, você está adorando o lápis, você tinha que adorar eu. Não é uma infantilidade quando você usa o raciocínio? Deus infantil que extermina uma nação porque adora objetos que não são como ele. Fora de Deus não há outro. Eu sou único. Não faz sentido, né? Ou esses deuses realmente existem, esse panteão aí de deuses realmente são reais no mundo espiritualizado, ou realmente Deus é infantil, matar pessoas porque adoram imagens. E até hoje continuam idolatrando na igreja católica, dentro dos terreiros tem imagens, e Deus não mata. Ele parou de matar? Não mata? Ah, é o tempo da graça agora, né? Ah, entendi. Então, mas também manda amar o próximo. Então, aqui, ó, Deus dizima as cidades e nações inteiras, mas manda amar o próximo. Manda perdoar, manda ser misericordioso. Valores claramente incompatíveis com genocídios, né? É uma outra personalidade. Escravizar humanos é pecado? Porque, biblicamente, a escravidão é um domínio total sobre o outro ser humano e nega a dignidade individual. É o conceito de hierarquias que hoje, dentro das abadias, das sinagogas, você tem que obedecer o seu pastor, você tem que obedecer o seu cooperador, você tem que obedecer o seu ancião, você tem que obedecer o seu auxiliar de jovem, você tem que obedecer o médium lá do centro espírita, você tem que obedecer o seu pai de santo. É uma forma de escravidão de uma outra forma. Modo de crença, mas não deixa de ser uma escravidão. Então, onde está a incoerência? Deus nunca proíbe a escravidão. Ao contrário, estabelece regras para como escravos devem ser tratados. Está lá em Êxodo 21, salvo ele dizia para bater, né? Se o escravo escapar da morte tal. Enfim, lê lá que você vai ver. Então, a escravidão por dívida era trocado, você me deve, você me dá uns seres humanos aí, e a nossa dívida está quitada. Era assim entre os reis antigamente. Como se troca aí um pedaço de papel por uma caneta, né? Troca. Objeto de troca. Por guerra e até por herança são autorizadas. Mulheres escravas podiam ser tomadas como esposas. Deuteronômio 21, 10 e 14, ou seja, relações sem consentimento, sem escolha, sem alternativa. Algo que hoje é considerado estupro institucionalizado. Então, vocês que vêm no meu canal, atacaram shorts, como eu disse, a mulher falando lá de Pix, né? Pastora, não tem pastora na Bíblia. Isso aí é heresia. Tá, aqui, ó, desde o tempo passado a mulher era objeto de troca. Ela era objeto de recompensa. Os pais ofereciam a filha como recompensa sem ela escolher, optar se queria ou não, entendeu? Então, a era do machismo já vinha até na era de Paulo. Por isso que ele não deu nem cargo eclesiástico. Porque seria uma incoerência, já que os versículos diz que a mulher, quando orar e profetizar, deve estar com a cabeça coberta. Se ela tem que se manter calada na igreja, ou seja, no corpo, ali no meio dos irmãos, não em templos, em abadias, como que ela vai profetizar? Como que ela vai orar se ela tem que se manter calada? Não é incoerência do próprio ensinamento de Paulo? Então, pense, né, meus irmãos? Era machismo a questão da mulher não ter direito de se manifestar. Como um Deus moral poderia legitimar isso tudo? Se fosse um governante humano, né, se fosse um presidente, se fosse
enfim, um governador seria considerado puramente um criminoso contra os direitos humanos. Toda essa estética, todo esse rótulo, toda essa fórmula de exigir algo e mandar fazer outras coisas imorais. Agora, falando dos deficientes, como eu citei, rejeitar deficientes é pecado? É uma acepção de pessoas? Um deficiente não tem capacidade, né, de entregar um, entre aspas, um louvor, de servir, de ser como uma pessoa comum? Por que que Deus da Bíblia faz acepção? Se você disser que rejeitar deficiente é pecado, excluir pessoas por deficiência é discriminação cruel. Então, lá em Levítico 21, versículo 17 ao 23, pega a sua Bíblia e lê, crente. Deus proíbe que pessoas com defeitos físicos se aproximem do altar ou exerçam funções sacerdotais. Tem uma parte que fala até dos membros, né? Pessoa que era muito dotada, né? Sabe, dotada. Tinha um negócio meio avantajado, não podia estar no meio do povo, né? Certo? Isso seria considerado capacitismo religioso hoje. Então, o Jesus da Bíblia, mais tarde, acolhe deficientes. Mas ele, o Pai, não é um só? Não é uma incoerência? Mas é o mesmo Deus, não é? Eu e o Pai somos um? Se sim, por que mudança de postura assim de um ato para o outro tão repentino? A idolatria é pecado? Condenar, olha que infantilidade é essa. Mandou dizimar o povo porque idolatrava um bezerro de ouro feito de pingentes, de correntinhas, de pulsa, de orelha, de brincos, né? Aí derreteram aquele ouro e fizeram a imagem de um bezerro. Aí Deus ficou furioso e ao mesmo tempo que ele estava falando lá em cima lá para Moisés, não matarás, desceu lá embaixo e matou um monte de gente. Que infantilidade é essa? Sabendo que um bezerro feito de ouro não emite espírito nenhum, som nenhum, mas ele teve ciúmes, né? Ciúmes de algo artificial. Veja só que infantilidade. Se você está dizendo que idolatria é pecado, no contexto bíblico, idolatria é visto como infidelidade espiritual. Isso estou falando da idolatria dos católicos. Hoje os crentes tiram foto lá, ó, congreguei no Brás, congreguei em tal lugar, fui na assembleia de tal lugar, ó que pregador que está aqui comigo, Cleiton Queiroz, Cassiane, Damares, ó, eu peguei um culto com Matos Nascimento, né, ó, o Júnior Trovão, o pregador Gabriel lá, Luiz Miguel, é uma idolatria disfarçada. Vocês não idolatram, o crente não idolatra objetos, mas adora seres de carne, sangue e osso. Da mesma forma, a idolatria. Então, a incoerência bíblica. Deus proíbe a idolatria com veemência. Está em Êxodo 20, versículo 3 ao 5. Mas exige que o povo adore constantemente sobre pressão psicológica, ameaça de morte e punição eterna, o que pode ser interpretado como coerção espiritual e ego inflamável. Só eu posso ser adorado, só eu sou fodão, só eu sou o incrível. É proibido adorar imagens, mas o próprio Deus bipolar da Bíblia manda construir serpentes de bronze para o povo olhar e ser curado. Não tinha outro método, tinha que praticar alquimia, pegar um objeto e transformar em outro, né? Uma espécie de mágica, certo? Porque tinha que fazer a serpente. Mandou fazer Moisés fazer e levantar lá. Está em Números 21, versículo 8 e 9. Algo mais tardio é destruído por ser idolatrado, ou seja, ele enfureceu, ele mesmo mandou fazer a serpente e depois ele ficou nervoso porque o povo começou a idolatrar de verdade. Eu estava falando para vocês adorar, olhar a imagem, mas depois eu me arrependi, né? E segundo o Reis 18:4, ele manda destruir a imagem, né? Eu não vou nem citar a questão da arca, né? A arca com tampas ali, imagem de querubins. E se você ler Êxodo, ele fala: não farás imagem nenhuma do que há no céu, nem na terra e nem debaixo dela. Mas a arca podia ter imagem de querubins, né? Aí, beleza. É perfeito esse Deus. E mentir é pecado? Praticar mentira? Está escrito em Apocalipse: todo que ama e comete a mentira
não vai entrar no céu. Se Deus praticou mentira, por que você diz que ele está no céu, assentado em trono de ouro, né? Se você falar que mentira é pecado, a mentira é uma desconfiança da verdade, né? Onde está a incoerência? Onde que Deus praticou mentira? É só você pegar Provérbios 12, 22, né, que ele condena a mentira, mas envia um espírito. Ele nem envia o espírito, aqui está errado o texto. Ele diz: eu mesmo serei o espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. Lê lá, dependendo da versão da Bíblia, vai estar escrito: eu serei o espírito de mentira. Não está escrito: eu enviarei. Isso porque lá também no Novo Testamento tem, salvo eu, se é Tessalonicenses, Colossenses, não lembro, que ele enviaria o espírito do erro para que todos acreditassem na mentira, né, no final dos tempos como sinal. Então ele condena a mentira, mas ele envia o espírito da mentira. Isso seria o mesmo que fomentar fake news para destruir um inimigo, algo que seria considerado malicioso e manipulador. Olha aí quanta incoerência se Deus fosse humano. Conclusão geral: se Deus fosse um ser humano, ele se livraria da condenação do juízo final? Ele seria salvo? Ele iria para o inferno, que vocês tanto o alimentam como real, né? O Deus bíblico estaria sujeito a acusações pelas suas obras e ações? Se ele fosse humano, ele praticou genocídio, ele praticou homicídio em massa, né? O dilúvio, né? Os anjos que matou não sei quantos mil, ali 185 mil assírios, né? Que mais? A cidade ali de Sodoma e Gomorra. Então, se colocar o Chiquinho Matador na mesma condição do Jesus, aí, de Deus, né? Chiquinho Matador matava por justiça. Tá dizendo aqui que você matar por justiça não é condenado, é só se você matar incoerentemente, né? Injustamente. E o Chiquinho matava abusador, né? Matava ladrão, caloteiro, matava um monte de gente. Então ele foi salvo, ele praticava coisas boas. Esses homicídios que ele praticava é visto de um aspecto mesmo no mesmo patamar de Deus, algo para fazer justiça. Aí não pode, né, crente? Então ele praticava escravidão, né, terror psicológico, capacitismo, mentira intencional, punições coletivas e cruéis e ego inflamado. Ao mesmo tempo, ele exige dos humanos o oposto. Ele exige a misericórdia, ele exige a justiça, ele exige o perdão até 70 vezes 7, a compaixão, a fidelidade, o pacifismo e a humildade, mas ele mesmo não pratica nada disso. Reflexão final da primeira parte. A incoerência é gritante. A moral que Deus exige não é moral, né? Não é a moral. Ele mesmo pratica a maldade que ele impune, né? Segundo os próprios textos, isso levanta perguntas fundamentais. O Deus bíblico é de fato moralmente bom? Quando Jesus diz: bom é meu Pai que está no céu, praticando todas essas atrocidades, Deus é realmente bom? Você ainda continua vendo Deus como bom? É um Deus único, Velho Testamento e Novo, né? Ou será que os textos refletem construções humanas antigas com limitações culturais, políticas e éticas, e não um ser moral perfeito? É um ser imaginário criado pelos homens? Por exemplo, Deus exige perdão ilimitado, mas diz que não perdoará nunca quem pratica tais atos. Você tem que praticar 70 vezes 7 por dia, né? Tá lá, ó, referência de Mateus, capítulo 18, 21, 22. Deves perdoar até 70 vezes 7. Mas o próprio Deus, em Jeremias 7,16, tu, pois, não intercedas por este povo, não ora por eles, não deseja o bem para eles, porque não ouvirei, eu vou ignorar, vou virar as costas. Faz sentido isso? Em Hebreus 10, 26 e 27, se pecarmos voluntariamente, já não resta sacrifício pelos pecados, né? Apocalipse fala de juízo eterno, sem misericórdia futura. São ideologias humanas. Ou seja, o Deus que exige que você perdoe ilimitadamente
mas ele nunca mais vai te perdoar e se compromete a fazer justiça e punição eterna. Isso é hipocrisia divina, por qualquer padrão moral humano. Se você, filho, desobedecer sua mãe, falar algo que entristece ela vai te pôr de castigo para uma correção. Mas esse castigo não dura para sempre. Pode durar, estipulado por ela, um dia, umas horas, umas semanas, um mês. Você vai ficar sem videogame, um mês sem videogame. Você vai ficar sem jogar seu futebol. Mas você não fica eternamente, você não pega a birra da sua mãe e nem a sua mãe pega a birra de você, porque quando você era criança, você respondeu para ela. Você desobedeceu, você encanou a escola. Então, a sua mãe nunca vai te perdoar. Tem uma passagem que fala, sendo pai, não pode negar, dar uma serpente para o filho, né? Que pede um pão. Quanto mais o Pai do céu. Aí você fala que Deus vai condenar pessoas eternamente. Hã? Não faz sentido, cara. Né? Um Deus que quer que você perdoe, mas ele mesmo não te perdoe, porque uma vez ou outra você soltou um pensamento cético, uma palavra, uma análise, né? Você soltou um estado crístico. Não faz sentido isso, né? Deus e cristãos condenam o sacrifício de outras religiões, mas eles mesmos os exigem. Tá? Cristãos dizem que religião que mata animais, como o bode, como a galinha, como o porco, né? Na Umbanda, no Candomblé, como exemplo, isso aí é ato demoníaco, isso é do diabo. Mas o Deus da Bíblia manda matar milhares de animais para sacrifício. Levítico 1, versículo até o 7, do 1 ao 7. Lê lá. Salomão oferece 22 mil bois e 120 mil ovelhas a um Deus único. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 63. Um verdadeiro massacre litúrgico. Aí como que você hipocritamente quer condenar um quimbandeiro, um umbandista, um candomblessista, se o Deus da Bíblia era mais genocídio do que esses deuses que pedem um bode? Olha só, aceitar 22 mil bois, aceitar 120 mil ovelhas. E o que é um bode? O que é uma galinha? Não que eu sou a favor de judiar animais, requintes de crueldade, mas o seu Deus ganha do diabo, o Deus da Bíblia. O cheiro era considerado suavidade ao Senhor, ele sentia agradável nessas obras. E o animalzinho se esquartejando ali, né, implorando para viver ali, ó, se debatendo, né, o sangue escorrendo. E Deus olhava aquela maldade ali. Ai, que gostoso. Nossa, como isso é bom, cara. Isso aí me enche o meu ser. Um cheiro gostoso ver esse animal se debatendo ali. Certo? Isso é incoerência religiosa e preconceito disfarçado de santidade. Aliás, a etimologia santidade ou santo parece muito, né? Satã, Satanás, santidade. Olha só. Condenam outros por fazer o que o seu próprio Deus exigia. Responde aí, crente. Responde aí, pastor. Responde aí, cooperador. Deus é contra a violência, mas envia o anjo assassino, né? O Jesus bíblico dizia: bem-aventurados pacíficos, Mateus 5,9, os mansos, os humildes, mas envia um anjo para matar 185 mil soldados em uma noite, segundo Reis, capítulo 19, versículo 35. Esse anjo seria chamado hoje de anjo matador em massa, ou terrorista sobrenatural, né? Seria um Al-Qaeda celeste, né? Um Paquistão ali a favor do Alá, que mata. Como que você pode condenar o ser humano que se veste de bomba e se explode dentro de um prédio, né? E o seu anjo bíblico, o anjo que você glorifica através de Deus, né? O anjo de Deus mata, tem as mesmas ações. Você chama isso de benéfico. Não, explodir porque era pagão. Pagão pode matar. Ah, tá, entendi. Um Deus que manda matar milhares dormindo
contradiz totalmente a imagem de amor, é totalmente distante do que você chama de Deus piedoso, de Deus bondoso. A sua benignidade dura para sempre. O que a religião te impõe, te prega, né? Essa imagem de Deus bom. Você condena incensos, né? O banho de ervas. Você condena os cheiros, os aromas que são utilizados dentro dos terreiros, né? Da Umbanda, ou até mesmo um hippie, né? Um hippie utiliza ali a questão de incensos, né? Não tem aqui para mostrar para vocês. Mas, por exemplo, é incoerente vocês criticar isso da macumba como se fosse coisa do demônio. Isso é coisa do diabo. Tem crente que é tão terrorista psicológico e está tão ensinado no erro da ignorância. Mas em Apocalipse 5:8, Apocalipse 8:3 ao 4, os próprios 24 anciões tinham taças de ouro cheio do quê? De incensos, que são as orações dos santos. Tem uma parte que fala que o anjo abriu o incensário e saiu um monte de incenso cheio de orações, suavidade, subiu perante a narina de Deus. Como que vocês condenam o incenso? Falam que quem queima incenso é coisa do diabo? Se vocês utilizam incenso dentro do próprio céu. O próprio Deus associa o incenso à oração e à santidade. Enquanto crentes demonizam, aprendeu com a Igreja Católica, né? Demonizar tudo, tudo é do diabo, tudo é do capeta. Essas mesmas práticas em outras religiões. Isso é etnocentrismo religioso e arrogância espiritual, cegueira mesmo, é cegueira mesmo. Jesus chama o templo de casa do meu pai. Pega o chicote, derruba tudo, né, as mercadorias. Não fazei da casa do meu pai casa de comércio. Mas a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E agora? É incoerência? Ele diz que derrubaria o templo, em 3 dias levantaria o templo. Eu sei que ele estava falando do seu próprio corpo como templo, porque 1 Coríntios, salvo eu, 3:16 ou 19, não sabeis que vós sois o templo. Então, o que chamam de igrejas nunca foi sinagogas, igreja nunca foi paredes, CNPJs. Isso são empresas da fé, puteiros espirituais, inclusive vai sair um vídeo aí, tá? São bordéis e não tem nada a ver com igreja. Mas o Jesus bíblico que ele defende, não fazer da casa do meu pai casa de comércio, né? E ao mesmo tempo diz que vai derrubar a casa. Não façais da casa do meu pai casa de comércio. Está lá em João 2, versículo 16. Mas Estevão diz em Atos 7:48, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E agora? Red Pill ou Blue Pill? Blue Pill. Qual que você quer? Pílula azul, pílula vermelha? Conto de fada, país das maravilhas ou realidade sem massagem, sem rodeios, 880? Então, afinal, o templo é casa de Deus ou Deus não habita em templos humanos? Agora fica para você pensar. A Assembleia é de Deus? A congregação é de Deus? A Deus é Amor é de Deus? A Universal é de Deus? A Assembleia de Deus é de Deus? A Comunidade Cristã no Brasil é de Deus? A Quadrangular, a Batista, a Adventista, a Mundial, a Plenitude, a Graça, a Maranata, a Adventista, a Jeová? Se são tudo templo de Deus, então se Deus é rico, hein? Olha quanta casa ele tem. Mas por que ele pede dízimo e oferta? Ixi, aí é o Deus dono do ouro e da prata, mas ao mesmo tempo ele é pobre, mendigo, esfarrapilho, que precisa do seu dinheiro para manter a casa, né? A Bíblia afirma que nega ao mesmo tempo. Negue e confirma ao mesmo tempo. Deus proíbe matar, abortar crianças, abortar esforçado é um pecado? Se você disser que é pecado, quero que você leia em número 5, versículo 11 ao 31, né? Capítulo 5, versículo 11 ao 31, Deus ensina um ritual para provocar aborto em mulheres suspeitas de adultério. Por que o YouTube gosta de banir esse tipo de vídeo? Não entregar, se eu só estou relendo
o que está considerado um livro sagrado. Por que não entrega esse tipo de conteúdo, não indica? Por que será? Não estou lendo Bíblia Sagrada, livro sagrado. A água amarga causa o ventre a inchar a mulher e o perder o feto, sem provas de culpa, apenas suspeita. Como Deus pode condenar o aborto como assassinato e ensinar um ritual de aborto forçado? Isso seria violência ginecológica divina. Então leia aí Números 5, versículo do 11 ao 31, para ver que não estou inventando. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, certo? É por isso que muitos gostam de mim, porque eu não fico rodeando. Já outros, se pudesse, pegava na garganta assim, ó. Vou matar o Luiz Paulo. É o amor dos crentes que perdoa 70 vezes 7, que amar quem vos ama é fácil. Jesus mandou amar os inimigos, orar por quem vos persegue. Vocês não oram, vocês jogam macumba gospel. Deus vai te pesar, Deus vai te cobrar, Deus vai te pôr no juízo. Vamos ver no último dia. Essas palavras aí de feitiçaria espiritual não pega, viu, crente? De mim, não. Então Deus prega amor e justiça, mas favorece um povo e odeia outros, ou seja, acepção de pessoas. Está escrito lá em 1 de João, capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Mas será que realmente ele é amor? Segundo todas essas narrativas e bíblica ainda. Não estou inventando e tirando de outro lugar. Estou tirando da própria Bíblia, extraindo dos versículos da Bíblia. Ele é amor realmente? Matar criança, né? Escravizar mulheres? Você acha que é isso? Ser a favor aí de aborto? Você acha que tudo isso aí é sintomas de um Deus bom mesmo? Você tem que dar glória para ele? Dá glória a Deus. Me dá um glória, fica pedindo, né, na igreja, né? Me dá um glória para minha palavra, dá um glória para o meu nome. Realmente é isso? Ele odeia edomitas. Está lá em Malaquias 1, versículo 3. Amaldiçoa os cananeus e condena pessoas por sua etnia, nacionalidade. Jesus diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Ou seja, ele não veio para salvar o mundo, ele veio para salvar o suposto judeu. E para salvar aquele tipo de povo. O resto do mundo, que se exploda, que se foda. Né? O resto não é para ser salvo. Vocês se apossaram da história. A Igreja Católica se apossou da história dos judeus e abriu oportunidade para o mundo acreditar, né? Mas a salvação veio para ele, vim para casa, para as ovelhas perdidas da casa de quem é de Israel. Você é israelita? Você não é israelita, então não é para você a salvação. Isso é incoerência, né? Isso é discriminação étnica com base divina. Algo absolutamente inaceitável moralmente hoje. Então Deus seria condenado pelos seus atos, né? Deus condena o homossexual, mas aceita múltiplas esposas e escravas sexuais. É o caso de Davi, que tinha um monte de mulher. É o caso de Salomão, filho de Davi, que tinha lá suas 300 concubinas e não sei o que mais para servir. E ainda cresceu os olhos, não estava bom só as suas escravas sexuais. Ele foi buscar as que serviam a outros deuses, né? Vocês conhecem a história. O Salomão, cheio de sabedoria, que nem era para estar na Bíblia, né? Fundou a Goétia, ensinou a manipular energias, né? Os espíritos. Então, homossexualidade é chamado de abominação, lá em Levítico 18, 22, né? Vocês usam parte do Velho Testamento, né? Só o que lhe apraz. Por exemplo, o dízimo no Velho Testamento é válido. Usar passagens como essa para condenar tatuagem, né, homossexualismo, é válido. Agora, quando se fala de matar crianças, né, sacrificar animais, não é válido mais, isso aí está abolido. Então é só o que convém. Ele proíbe poligamia aos patriarcas como Abraão, Jacó, Davi, Salomão, tiveram múltiplas esposas concubinas, tiveram muitas mulheres. Então a treta nunca foi, Deus nunca proibiu Salomão de ter várias mulheres. Ele só interferiu e só se zangou, vamos dizer assim, só se enfureceu, só abominou o ato que
Salomão começou a se misturar com outros rituais, com outros cultos, né? Cultos pagãos. Aí o ciúme do Deus infantil, não, como você está servindo a outros deuses, né? Aí a fúria se acendeu. Mas enquanto ele tinha um monte de mulher até aí e continuava sendo fiel, não tinha problema nenhum. Então, inclusive, o Deus que deu a esposas a Davi, esposas, no plural lá. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 8. Lê aí na Bíblia, vê se é isso mesmo, se bate. Como pode Deus odiar o amor entre dois homens consentido, mas permite que um homem tenha várias mulheres como objetos sexuais? Isso revela moralidade seletiva e incoerente. Ah, mas como se trata do meu servo, que é obediente, né? Então, para mim, pode. O que não pode é o pecador que não me serve. Tem um monte de mulher. A poligamia só vale para o meu servo. Como que você vai entrar em países que se tem a poligamia como um ato normal, tá? Na questão dos árabes, como que você prega essa graça aí que você tanto defende? Como que você pregaria para eles que é ilegal isso, que é imoral isso? Se ele citasse Salomão, citasse Davi com milhares de mulheres, Davi que você gosta de pregar salmos, né? O Senhor é meu pastor, aquele que esconde no esconderijo do Altíssimo. E aí, como é que ficaria seu argumento? Conclusão: um Deus moralmente incoerente, um Deus que tem incoerência constantemente. Ao longo de toda a Bíblia encontramos essas passagens, regras que se contradizem totalmente. Uma divindade que exige amor, paz, mas atua com ódio e violência. Um discurso de justiça e igualdade, mas as suas ações são de crueldade, privilégio e vingança. Um Deus que exige fidelidade moral, mas quebra ele mesmo os princípios que impõe aos outros. Não matarás. Aí a galera gosta de pregar que Davi degolou a cabeça do gigante. Precisava isso? Só uma pedrada derrubou o inimigo? Boa, venceu. Mas precisava degolar e dar cabeça às feras do campo. E vocês gostam de exaltar isso dentro da igreja. Ele vai derrubar o gigante, né? Vocês gostam de tampar o sol com a peneira, né? Vamos lá. Se Deus fosse ser humano, se Jesus, né? Jesus, claro, ele é uma criação de Roma, não tem nada a ver com Cristo. Tem vídeos que eu exploro isso no canal. Mas se ele fosse realmente humano, ele seria tirano, autoritário, ele seria genocida, abusador espiritual, incoerente, hipócrita, manipulador, moralmente inaceitável para qualquer sociedade civilizada. Então, se eu tivesse usado todos esses adjetivos e não tivesse falado que era um ser espiritual, esse humano mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, e narrasse tudo que eu narrei aqui, sem falar que era algo espiritual, você ficaria com concordância comigo e diria, realmente, essa pessoa aí, nossa, ela é ruim demais, ela é cruel demais, ela merece ser punida, ela merece, né, ser condenada, eu quero justiça. Essa pessoa aí, com certeza, está condenada ao inferno. E quando eu falo, então, essa pessoa que eu estou falando é o Deus da Bíblia. Aí você muda. Não, mas aí Deus, tá vendo como é que a programação está injetada em você, tá? Deus é dito onisciente. Dizem que ele é onisciente, mas vive perguntando coisas que já deveria saber faz tempo. Por exemplo, em Gênesis 3, versículo 9 a 11, ele pergunta para Adão e Eva: onde estás, Adão? Quem te mostrou a tua nudez? Onde tu estavas? Pô, não é onisciente? Onisciente é saber, para quem não sabe, o resultado antes de acontecer. Isso é onisciência. E é onipresença também. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, como que a Bíblia diz que ele se ausentava do jardim e no final do dia voltava ao jardim, visitava o jardim para encontrar Adão e Eva? Não faz sentido, né? Incoerência. Então, a questão de ter comido ali o fruto proibido ali, que ele mesmo pôs no jardim, ele poderia ter evitado, ele já não era onisciente, ele já não era onipresente, vendo Adão e Eva como umas duas crianças pequenas. Quando você é pai, sai de casa
e você deixa o veneno do rato no canto da sala, você deixa facas espalhadas na cozinha, você deixa agulhas espalhadas sobre a cama do quarto. Aí você, sabendo de tudo isso, você sai. Só que você sai, você acompanha no celular, pela câmera ali, seu filho indo lá naquele momento pegar e pôr a mão no fogo, pegar aquele veneno de rato, racumim, comer, aquele chumbinho, né? Você pode correr lá e evitar, sendo pai, se você realmente ama o seu filho. Por que, que você não faz nada? Sendo Deus onisciente, onipresente, estando ali, mas não estando ali, sabendo do resultado, mas não sabendo, não evitou tudo isso, né? A narrativa bíblica. Então não faz sentido, né? Quando você usa o raciocínio, você vê que é uma construção narrativa que não tem pé nem cabeça, não tem fundamento. Deus seria o adulto, o pai da criança de 3 anos, de 2 anos, comparado a Adão e Eva, que viu tudo acontecer e não evitou nada, né? Sabia que ia acontecer e não evitou nada. Então, da onde tu vem, Satanás? Pergunta de Jó, capítulo 1, verso 7. Da onde tu vens? Porra, você não é onisciente? Ah, mas tem gente que não pode ir no sagrado de palavra. Não tem problema. Pega só o que convém nesse vídeo aqui, a coerência, né, do raciocínio. Da onde tu vens? Para que fazer esse tipo de pergunta? Satanás podia ter falado: não acredito que você está me perguntando isso. Sério mesmo? Você não é onisciente? Você não é o fodão? Você não é onipresente? Como que você pergunta de onde eu estou vindo? Você não sabe de todas as coisas? Você não é Deus? Você não tem poderes? Em Gênesis 4:9, após Caim matar Abel, Deus pergunta: onde está teu irmão? Sério mesmo? Você não sabe onde está meu irmão? Você não consegue estar lá no mesmo lugar e aqui conversando comigo? Não é a presença de Deus não é atemporal? Ele não está no passado, presente e futuro, alfa e ômega, princípio e fim? Como é que ele não sabe? Então, como um Deus onisciente, que tudo vê, tudo sabe, não sabe onde está o homem, nem quem mostrou a sua nudez, nem de onde vem o diabo, e nem onde está Abel. Como assim? Isso seria ignorância, não divindade. Ou é fingimento teatral, o que também revela manipulação, não perfeição. Viu como aqui eu sou abusado na exegese, né? Na análise? Eu sou bem convicto aqui, porque eu te mostro algo que faz sentido. Você que está na ignorância de não aceitar. E viu Deus que a lua era boa. Ué, ele não sabia que a luz era boa, que ele ia fazer, que ele ia criar ali? Está lá em Gênesis 1, capítulo 4. E viu Deus que a lua era boa. Quando estava criando, ele fez, haja sol, haja lua, né? Haja luminares, alguma coisa assim. Aí brilhou. Nossa, como é bom que eu fiz. Apesar que a criação da matéria é tudo criação do Demiurgo. Então, o Deus que criou os céus, a terra, a fonte das águas e tudo que nela há, como diz aí vocês, o Deus dos exércitos, é o Demiurgo, né? É o grande arquiteto do universo. Seja redonda, terra plana, ou seja o que for. O criador na matéria não deixa de ser o arconte. Uma entidade onisciente não precisa ver para saber se algo é bom ou não. Não depende disso. Esse tipo de frase denuncia uma mente limitada, não uma mente infinita. É um linguajar de alguém experimentando o mundo, né? Como nós. Ou seja, uma projeção humana, não um ser supremo. Certo, pessoal? 21 aqui, tá? Tá bem comprido o vídeo hoje, calma que vamos terminar. Dono do ouro e da prata. Mas se Deus é dono do ouro e da prata, se ele é dono do ouro e da prata, por que ele vive pedindo dízimos e ofertas e coleta? Tem que pagar a energia da igreja, tem que pagar a água, tem que suprir os irmãos, tem que fazer isso, tem um monte de dívida para pagar do templo, mas Deus mandou você construir templo, você não habita em casa feita por mãos de homens. Se você analisar as próprias palavras do Messias, os verdadeiros não estão no templo, nem no monte, mas adoram em espírito e em verdade. Então quem está indo ao templo está seguindo mentira, ou não? Não sabeis que vós sois o templo, né? Então esse negócio aí de templo, de igreja, o que chama de igreja, são só bordéis espirituais e empresas da fé. Ageu 2,8 diz: minha é a prata,
meu é o ouro, diz o Senhor. Olha. Só que lá em Malaquias 3,10 ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Se ele é cheio do tesouro, né? Cheio da prata, cheio do ouro, é devido ao seu suor, então. Esse Deus criado pelos homens, né? Porque se você não contribuir, ele não tem condições de suprir, de manter as dívidas da casa de oração, é obrigado a fechar, né? Então, trazei a mim o ouro e a prata. Aí o pastor tem coragem ainda e a ousadia de dizer: se você não paga dízimo, você está roubando Deus. Você está roubando Deus. Um Deus mendigo, um Deus limitado. Pastores e igrejas hoje repetem o mesmo discurso. Deus precisa que você dê seu dinheiro para a obra dele. Ou seja, para o bolso dele, para a picanha dele, para as roupas caras, para o carro financiado ou pago à vista com o dinheiro do fiel, a fazenda, o helicóptero, a aeronave. Isso é uma contradição econômica brutal. Um ser que supostamente possui tudo, mas ao mesmo tempo precisa de financiamento humano. Se ele precisa das suas ofertas para agir, então não é autossuficiente. Se não precisa, mas exige, então é manipulador, certo? Ponto 22. Um Deus que promete proteção, né, mas vive deixando seus seguidores sofrerem e morrerem. Tinha que ser diferente, né? Quem serve a Deus não morre de câncer. Quem serve a Deus não morre de bala, de tiro, né? Quem serve a Deus não morre de diabetes, não morre com questão de lepra. Quem serve a Deus não morre com questão de pressão alta, não morre com questão de AIDS, HIV, mas ao contrário, né? Ó, Salmos 91 diz e promete: 1.000 cairão ao teu lado, mas 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Cairão do teu lado e à tua direita, não serás atingido. Você não vai ser atingido, mas na prática acontece isso. Cristãos e fiéis morrem em guerras, pandemias. Vixe, na pandemia, quantos morreram? Quantos cristãos morreram? Adiantou orar, 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 orar? Mudou alguma coisa? Morre de câncer, morre de fome, genocídio, inclusive durante o Holocausto, onde milhões de judeus foram exterminados. Imagina quanta oração, pessoa morrendo para não ser, né, entregue ali à câmara de gás. E adiantou a intercessão? Livrou alguma coisa? Um Deus que promete proteção, mas não protege, ou está mentindo, ou está incompetente, ou inexistente. Aí você fica falando isso aí, Deus vai te cobrar, né? Eu fico observando, se você imaginar, o que Deus está fazendo nesse momento aí, conforme a visão cristã, assentado no céu, num trono de ouro. O que Jesus faz nesse momento? Vendo criança ser abusada, animais ser judiado, né? E não faz nada, e não movimenta, né? Em todos os casos, a fé se torna psicologicamente perigosa, pois induz as pessoas a uma confiança injustificável. Pessoas abandonam o tratamento, de tomar um remédio, de seguir a receita médica para ser curado e acaba adiantando a sua morte, né? Não se livra ali do caminho da morte, porque preferiu acreditar na sua crença, nos livros de Bíblia, né? Do que acreditar, entre aspas, na ciência, né? Então Deus, ele se arrepende das coisas como se não tivesse previsto. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de haver ter feito um homem na terra. Pô, ele não é onisciente, ele não sabe do resultado? 1 Samuel 15:11 diz: arrependo-me de haver ter posto Saul como rei. Se ele sabe de todos os resultados, onisciência é isso? Ele vê lá na frente o que vai dar? Por que ele não interviu? Por que ele não fez alguma coisa ou evitou de fazer aquela criação, de tomar aquele rumo? Ah, é o livre-arbítrio. Não existe isso de livre-arbítrio. Isso é falácia. Como pode um ser perfeito, onisciente, se arrepender? Arrependimento é comportamento de ser humano, humanoide. É um sinal de que algo deu errado ou foi mal planejado. Ah, eu vou
matar as pessoas no dilúvio, pegar só 8 pessoas, resetar a terra, começar do zero, com 8 pessoas que não têm pecado, né? E começar uma nova geração. E até hoje tem pecado. O que adiantou matar um monte de criança, de velhos, de idosos? Ah, é por causa dos nefilins que estão misturados no meio do povo. E o que adiantou exterminar todo esse povo se o pecado existe até hoje? Ou não? É um plano meio que mal interpretado. Que adiantou? Ah, vamos matar o povo porque o povo nasce uma geração e os seus filhos, desde criança de colo, é pagão, praticava paganismo, vai crescer, vai ter incesto, estão matando, vai resolver a causa. Matou as crianças de colo de peito. E até hoje, a pessoa continua seguindo várias rituais, tradições, estão da mesma forma no paganismo. Então, o que adiantou? É um plano falido, é uma missão falida, é um objetivo falido. Um Deus que se arrepende é um Deus falho em previsões e decisões. Isso eu estou falando, tá? Do Deus da Bíblia. Ou Deus das diversas crenças aqui desafiado nessa questão aqui de análise, que não faz sentido, tá? Ponto 24. Deus amaldiçoa toda a humanidade por causa de uma fruta. Olha só que infantilidade isso. É uma conversa com uma cobra. Gênesis 3. Toda a humanidade é condenada por um ato de desobediência de 2 seres ingênuos, 2 crianças de 3 anos. A humanidade toda carrega o pecado hereditário, a maldição hereditária, a sentença hereditária, né? Porque simplesmente você nem conheceu Adão, você nem sabe se existiu, nem Eva, mas você tem que batizar porque você carrega o suposto pecado original. Adão e Eva que foram enganados por uma serpente. Ah, é? Uma cobra que falou. E hoje ela não fala mais, né? O jumento falou lá na Bíblia, mas hoje o jumento não fala mais. O cajado virou uma serpente, mas hoje não vira mais. Hoje é graça, né, meu? Não precisa disso. A consequência, pecado original de morte, sofrimento eterno. Então você pode ser bom que for. Se você não batizar, seguir a Jesus Cristo, servir, aceitar Jesus Cristo, você vai ser condenado. Pode ser bom que for, né? Você carrega o pecado do Adão que nem sabe que existiu lá no começo do mundo. Então a pena é completamente desproporcional. Seria como condenar bilhões de pessoas ao inferno porque seus antepassados comeram uma fruta proibida por um chefe invisível. Por exemplo, chega alguém aqui e fala assim, ó, a partir de hoje, seu carro não é mais seu, sua casa não é mais sua propriedade, seus bens particulares, sua empresa, tudo é meu agora, porque o seu avô deixou uma dívida lá atrás, né? Ele comprou e não pagou, e agora a gente veio te cobrar. Você acha justo isso? Você pagar por erro que nem foi você nem sabe. Você já tinha um pecado da sua natureza, porque a dívida é lá de trás. Não faz sentido, né, pessoal? Usa coerência. Um Deus que exige ser adorado constantemente sob ameaça de punição, tá? Salmo 150, verso 6. Tudo que respira, louve ao Senhor. Aí vem os ialdinhos. O leão fala iau, o gato fala iau, o cachorro late iau, né? Mas e a galinha? Fala o quê? Cococó. Será que é outro Deus? Que mais? O peru faz glu, 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 glu. Será que o glu, glu, glu é outro Deus que não é iau? Não faz sentido isso aí, né? Usar esses salmos para defender isso. Eu também defendi isso lá atrás, tá, pessoal? Hoje a gente usa mais raciocínio. Êxodo 20, verso 5. Eu sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração, a maldição hereditária. Então eu puno, né? Eu mantenho a minha palavra até a 4ª geração. Isso é coerente com um tirano narcisista não ser amoroso, cheio de piedade. O Deus bom que você glorifica. Deus bom, Deus é bom, Deus é bom. Um Deus que exige adoração eterna e ameaça com maldições que não venera, quem não o venera, e é um ditador cósmico, não um pai amoroso, certo? Então você serve a Deus na igreja por medo do suposto inferno, por medo de condenação. Você não serve por prazer, né? A maioria. Condenação eterna.
por erros temporários. Imagina, um homem vive no máximo hoje 80 anos, 90 anos, certo? Se esses 80 anos, que fosse como se fosse, vamos pôr aí no tempo Kairos, tempo Cronos, cronômetro é o tempo terrestre, o Kairos o tempo no plano espiritual. Vamos pôr que no tempo espiritual, esse 80 anos terrestre, que parece muito, fosse em questão de 80 milésimos de segundo. É muito rápido. Assim, ó, fechou. Por isso que o Apocalipse fala, um abrir e fechar de olhos serão arrebatados. É a morte, né? A morte chega assim, ó, um abrir e piscar de olhos. Então imagina, né? Você, em 80 segundos, você praticou um errinho, você ser condenado à eternidade, porque nesse fragmento de vida tão rápido, tão veloz, né? Você ser punido eternamente não faz sentido. Apocalipse 20:10, serão atormentados dia e noite por séculos dos séculos. Isso é teoria do medo, né? É a doutrina do zoroatrismo e do deus Hades da mitologia grega, agregada, embutida ali por trás da questão aí da palavra da condenação do inferno. Mistura Geena, tem vídeos no canal, mistura o Hades da mitologia grega, que é o deus do mundo dos mortos, e tudo deturpado para criar a imaginação de um sofrimento, de um lugar de sofrimento, né? Só que, na verdade, a palavra inferno vem de sepultura. Não tem nada a ver. No inferno não tem fogo, no inferno não tem demônio, no inferno não tem seres espirituais, no inferno tem silêncio. Então, estuda, tá? Tem mais vídeos aqui no canal interessantes nessa linhagem. Como pode um ser justo condenar alguém ao sofrimento eterno por erros finitos, erros temporários, erros passageiros? Ah, você blasfemou, agora você não tem mais direito à salvação. Sério? E você tem que perdoar 70 vezes 7. Amar quem vos ama é fácil, tem que amar os inimigos. Então, se você falar algo, você é um inimigo que não pode ser perdoado por ele. Você tem que ser perdoado por humanos. Certo? Plausível isso. Isso seria crueldade infinita por direitos humanos temporários, algo que nenhum juiz humano faria, certo? Sendo ser humano não faria isso, agora o ser divino faz. A Bíblia é chamada de sagrada, mas contém contradições absurdas e moral duvidosas. O nome Bíblia vem da cidade da Grécia chamada Byblos, a cidade dos fenícios. Então é uma homenagem a um deus da Grécia, né? Byblos, não tem nada de sagrada. Dos relatos diferentes da criação de Gênesis 1 e Gênesis 2, genealogias de Jesus que se contradizem em Mateus 1 versus Lucas 3, erros científicos evidentes, a Terra como centro do universo, firmamento sólido, idade da Terra de pouco mil anos, regras primitivas como apedrejamento de filhos rebeldes, está lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 ao 21, isso indica que a Bíblia é um livro humano, escrito por seres humanos, certo? Escrito por criaturas humanas, por culturas e tribais antigas, cheio de limitações e contradições, cheio de um povo de pensamento ignorante, não evoluído. É um manual imperfeito de um Deus que quer trazer a aparência de perfeição. Conclusão. Se Deus fosse humano, ele estaria na condição de preso por homicídio em massa? Porque ele matou um monte de gente em várias passagens. Ele é a favor da escravidão. Quem faz escravidão e quem é a favor é uma pessoa que está em pecado. Quem abusa emocional, faz chantagem espiritual e crimes de guerra, financia a guerra, está em pecado. Quem desacredita do ser mentiroso, volúvel, narcisista, preconceituoso e contraditório, abandonado até pelos mais fiéis por sua hipocrisia, incoerência e brutalidade moral. Deus manda mães cozinharem seus filhos para comer. Você acha isso correto? Como que você pode criticar um feiticeiro, um candomblessista? Não que eles fazem isso,
tá? Tem seitas que fazem isso realmente. Mas como que você quer ser oposto a um satanista, a um luciferianista, se o Deus da Bíblia fez algo, né, nem parecido e similar? Ele realmente fez isso que está escrito em Lamentações 4:10. As mãos das mulheres compassivas cozinharão os seus filhos, e eles servirão de alimento na destruição da filha do meu povo. Deuteronômio 28, 53 e 57. Deus diz que, por desobediência, trará fome tão severa que os pais comerão seus filhos. Tá? Então, os filhos, ele sendo onisciente, né? Ah, mas é um povo pagão. Mas você concorda com essa atrocidade? Mesmo sendo pagão, uma criança de colo, que é considerado no seu argumento puro, né? Vem de mim as crianças, quem não se tornar como uma criança, criança sem morrer, você diz que vai para o céu porque são puras, né? Criança não tem maldade. Então, por que aqui nesse contexto, no Velho Testamento, porque os pais praticavam idolatria ou coisas erradas, o filho tem que ser punido por isso, tem que pagar as consequências do pai. Você acha justo? Você hoje, seu pai é macumbeiro, você não vai na macumba e você pagar pelo erro do seu pai. Seu pai eu não gosto nem de usar essas comparações para não desfazer dos demais, né? Mas é um pouco. Seu pai serve a outros tipos de seitas, rituais, e você pagar, ser punido, você acha isso justo? Uma criança de colo que nem pensa, nem teve oportunidade de pensar, de refletir, não faz sentido, né? Ou incoerência absurda. O mesmo Deus que se apresenta como amoroso, protetor, justo e pai, ameaça e permite que mães devorem seus filhos por causa da desobediência de uma nação. Isso não é justiça, não tem nada a ver com justiça. Isso é terrorismo divino. É o Yaldabaoth, o deus da guerra, o deus dos exércitos, né? Certo, pessoal? Deus manda um profeta comer bolo feito com fezes, feito de bosta, feito de resíduos alimentícios, de cocô, tá? Onde está isso? Livro de Ezequiel 4, versículo 12. Comerás bolo de cevada, cozido sobre excrementos humanos. Você comeria? Tem que comer da glória a Deus, hein? Você não compra a palavra? Não, eu sirvo a Bíblia ao pé da letra. Eu sinto que ela é inspirada, do começo ao fim. Se ela é inspirada, então você deve realmente matar seu filho, você deve comer bolo de bosta, né? Um Deus que tem infinitas formas de simbolizar o juízo, escolhe humilhação escatológica extrema. Pois é, ele poderia ter outra alternativa de humilhar alguém que não o servia. Mas olha o que ele escolhe: comer bolo de fezes. Um homem comendo comida feita de cocô. Isso é humilhação gratuita, não é lição moral. Um ser supostamente santo, sábio, fodão, que age como um torturador psicológico sárdico. Deus condena a idolatria, mas manda fazer imagens sagradas. Tá lá, não farás imagem de escultura nenhuma do que há no céu, na terra e debaixo dela. Êxodo 20, verso 4. Analisa aí, crente. Mas o mesmo Deus manda fazer serpente de bronze, tá lá em Números 21, verso 8. Manda fazer querubins de ouro sobre a Arca da Aliança, tá em Êxodo 25, 18. E no templo de Salomão era cheio de imagens de bois, de querubins, de romãs. 1 Reis, capítulo 6, até o 7. É uma incoerência brutal isso aí, né? Então Deus, ele proíbe fazer imagens religiosas, mas ao mesmo tempo ele manda fazer imagens e ser adorada. Ele manda fazer, né? Se ele não manda fazer, é idolatria. Se ele manda fazer, aí já não é idolatria. Se ele manda fazer a santidade, se ele manda fazer é santidade. Se ele não manda fazer, é desobediência. É 2 pesos e 2 medidas, né? Deus condena quem adora os ídolos, os objetos feitos de plástico, de madeira, né? Feito de bronze. Ser que não tem espírito nenhum, coisa da criação da mente humana, né? E ele pega ciúmes desses objetos
infantilizado, ele condena, ele pune, né? Aqui está escrito assim em Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há outro Deus. Olha só, analisa esse versículo. Não há outro Deus fora de mim. Ou seja, ele está dizendo que é exclusivo e único, né? Principalmente o Yahvé, que não tem consciência dos aions acima dele, nem do ser uno lá do pleroma, né? Como ele é uma criação defeituosa, abortada por Sofia, então ele se acha exclusivo, né? Ele não consegue enxergar acima. Os ídolos são obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Salmo 115. E como assim que ele quer dizimar uma nação inteira, destruir pessoas que adoram essas imagens, né? Se achando exclusivo? Não é infantil? E por que hoje ele não condena? A pessoa continua sendo católica, continua tendo imagens dentro dos terreiros, né? Da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, outras religiões, dentro do budismo, né? Por que hoje não continua com a mesma severidade? É isso a palavra? Não sei nem falar direito. Mas se não há nada, por que tanta raiva? Exato. Um ser todo-poderoso, infinitamente inteligente, superdotado de conhecimento e maduro, ficaria ofendido com gente venerando estátuas de pedra. Faz sentido isso? Isso é infantilidade cósmica. Infantilidade cósmica. Um Deus ofendido por seres em estágio primitivo adorando objetos que nem têm poder. Humanos que estão em fase de crescimento. É o Deus da Bíblia lá de Gênesis. Ele não queria que o homem fosse sábio, sempre retido, sempre ignorante, sem conhecimento nenhum. A serpente disse: se você comer, você vai ficar sábio igual Deus. Mas Deus não queria que o homem ficasse sábio, né? Então foi inversão de valores ali. Seria como se você punir um bebê por abraçar um boneco pensando que é real. Olha, o comportamento de Deus é a mesma comparação. Quando ele quer condenar um ser humano que dobra o joelho para uma imagem, né? Vai a um templo, seria como se fosse punir um bebê, batendo um bebê numa criança, porque está abraçando um boneco pensando que é real. Olha só que infantilidade. Bem a comparação, hein? Um Deus supostamente sábio punindo seres em evolução racional, já que estamos em fase constantemente de aprendizagem. Pegar o ser lá do princípio das coisas e comparar com o ser humano que se tornou hoje, vai ver que de era em era, de geração em geração, estamos em fase de evolução, né? Tirando as idiotices, né? Mas eu estou dizendo em questão de racionalidade. Se Deus sabe que criou humanos com razão limitada, e eles sendo muito mais dotados de conhecimento, que estão aprendendo, nós estamos em fase de aprendizagem, que vive sob influência cultural e social, que não tiveram revelação clara, por que os pune como se fossem plenamente conscientes e maus? Já que a luta não é contra a carne e o sangue, por que não vai cobrar dos espíritos, das entidades? Tem que cobrar dos seres humanos. Isso é como culpar uma criança de 3 anos por não saber algebra. Um Deus inteligente deveria usar graus de compreensão e responsabilidade, não condenações eternas sem proporcionalidade, certo? Quase terminando aqui. Deus condena a lascívia, orgias, adultério, mas nunca condenou Davi e Salomão por terem haréns gigantescos, mulheres, prazeres, sexo, orgia, né? Davi teve múltiplas mulheres e concubinas, segundo Samuel, capítulo 5, verso 13. Confere aí na sua Bíblia. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. 1 Reis, capítulo 11, verso 3. Nem por isso Deus o condenou, certo? Deus só condenou ele porque ele praticou o ciúminho espiritual de cultuar outras entidades. Deus nunca condena por isso. Ao contrário, diz a Davi: te dei as mulheres de teu Senhor, segundo Samuel, capítulo 12, verso 8. O cara, além de ter poligamia, várias mulheres, matar o homem, ser homicida, né?
ter casos de sexualidade, você já sabe. O cara ainda é honrado no céu. Eu tenho a chave de Davi, não tem a chave de Enoque, não tem a chave de Ezequiel, não tem a chave de qualquer outro aí que poderia ser muito mais exemplo. Não, tem a chave de Davi. Como Deus pode condenar sodomia, imoralidade sexual, prostituição e adultério, se em todos esses personagens bíblicos que ele condena isso, por ser seu servo ele não condena, né? Aí vem o vídeo aqui que eu fiz da mulher pregar, pastora não pode falar na igreja, pastor não pode pregar na igreja, pastora não é cargo eclesiástico. Mas a mulher naquele tempo, tanto na lei como no novo, era objeto de troca. Os reis ofereciam suas mulheres, né? Como que você pode ser contra a sodomia, imoralidade sexual, prostituição, adultério, mas só permitir como premiar os reis com as mulheres como bens sexuais, entregavam as mãos das suas filhas como recompensa a quem cumprisse a missão que foi dada, sem escolha e sem alternativa. Então a mulher era objeto de troca, era o dito machismo sempre mandando na Bíblia, né? Predominando na Bíblia. Entendeu? A igreja não vai te ensinar isso, né? Pregador, escolinha dominical não vai te ensinar isso. Isso é machismo institucionalizado como divino, é hipocrisia moral e em escala real. Deus abomina adultério, mas permite que Abraão engravida a escrava. Só depois decide dar um filho com Sara. Já citei isso aqui no começo do vídeo, né? Sara era estéril, não podia ter filho. Então Abraão ele vai lá dormir com a escrava, né? A sua serva. Está lá em Gênesis 16. E Deus, como que fica isso? Deus não aceita adultério, não concorda com o adultério, mas ele permite. Só depois envia um anjo para falar com Abraão e abençoar ali a promessa da filho da promessa com Sara. Olha lá, está citado em Gênesis 21, 10 e 12, né? Então isso mostra a desigualdade social brutal. A escrava usada como útero de aluguel, como a prostituta ou amante, né? Imoralidade sexual permitida sobre convivência divina. Sobre a permissão divina não é pecado. Deus permitiu, Deus mandou, né? Agora, se você fizesse por conta própria, não aguento esperar. Quero ter um filho, vou lá trair minha mulher, vou deitar com outra mulher e vou ter um filho, porque eu quero ter um filho. Aí é pecado. Mas como Deus consentiu, aí não se encaixa em questão de adultério, né? Onde está a moral divina aqui? Um Deus justo permite abuso emocional, sexual e social. E só depois resolve consertar a situação dando um milagre. Pois é. Conclusão da parte 4, tá? Olha o Jesus aqui, ó, na Matrix. Tá vendo aí? A essa altura, somamos dezenas de contradições nesse vídeo, de éticas, de lógicas espirituais e emocionais, que mostram o quanto esse Deus é humano, é mente humana, é criação humana. O Deus bíblico age como um ser ciumento, volátil, cruel, vingativo e incoerente. Exige uma moralidade que ele mesmo não segue. Reage com fúria e punição desproporcionais a seres que claramente não têm o mesmo nível de consciência. É construído com traços humanos tribais, patriarcas, machistas, etnicêntricos. Se você colocar um Deus na cadeira dos réus para ser julgado por um juiz, com base nas suas ações documentadas na Bíblia, ele com certeza seria condenado por crimes contra a humanidade, genocídio, abuso psicológico, tortura, estupro indireto, terrorismo espiritual e manipulação moral. Com certeza. Se um ser humano fizesse o que Deus faz ou fez, imagina um ser humano se afogasse uma população inteira debaixo de água, né? Inclusive bebês e animais, tá? Que não escapam aqui. É porque o povo era pagão. Não faz sentido. Se esse ser humano explodisse cidades inteiras, igual o Rambo, né? O filme do Rambo, com fogo, enxofre, seus meios e métodos, será que ele seria punido por isso, condenado no réu? Se ele ordenasse genocídios, incluindo infanticídios, que é genocídio de infantis, né? 1 Samuel 15, verso 3.
Se ele mandasse cozinhar, as mães cozinhar seus filhos e comer, triturar com os dentes, não é estranho, né? Que o mesmo Deus que você cultua dentro dos templos, ou os que dizem que furou a bolha no praticar do pão na Santa Ceia, tritura o próprio Filho de Deus, né? Come com os dentes, mastiga com os dentes. Você acha isso justo? Se ele permitisse escravizar povos inteiros e permitisse estupros, número 31, versículo do 17 ao 18, se pedisse a um pai para matar seu próprio filho, só para testar sua fé, seria punido por isso? Seria analisado pelo juiz? Né? Se ele condenasse pessoas ao tormento eterno por não acreditarem ou por não nascerem em outras culturas, tem isso também. Se você nasceu lá na Índia, que adora Shiva, adora Trimurti, né? E não acreditasse no Jesus verdadeiro que você defende. Você nasceu lá, você não tem culpa. Então você já nasceu condenado por natureza, porque você não acredita no cristianismo criado por Roma, no Deus da Bíblia. Se você nascesse, sei lá, em qualquer outra região que tivesse outro tipo de crença adaptado de cultura naquele local, como ficaria? Você seria condenado por isso? Exercite a sua mente. Então, com certeza, seria condenado por crimes contra a humanidade. Seria considerado um monstro histórico sem alma. Se eu narrasse tudo isso que eu narrei e não falasse que era Deus, você condenaria essa pessoa? Como eu falei que é um Deus, se trata do Deus da Bíblia, o Deus das crenças. Como é o seu comportamento diante disso? Está assustado, né? Atemorizado? Você quebrou a sua incredulidade agora que o templo chama que quem se afasta desse Deus bíblico ou propagado pela crença do cristianismo dentro dos templos não é um apostata, não é um herege? Como que fica agora o seu jeito de reação perante tudo isso? Você é rejeitado por qualquer sistema jurídico ou moral civilizado. Mas como? É o Deus da Bíblia. O Deus dos crentes dizem: sua bondade dura para sempre. Cozinhar crianças é uma bondade? Escravizar virgens é uma bondade? Deus é amor, Deus é justo. Isso é justiça? Punir eternamente num lago de fogo, ranger de dente? Não. Isso não é fé. É cegueira moral e dissonância cognitiva. O filho que aplaude o pai, genocídio. Agora vamos falar do próprio filho que coloca na mesma altura do pai, né? Ah, tá bom, eu acredito que o Deus do Velho Testamento não é exemplo. Mas e o filho apoia o pai do Velho Testamento? Jesus, segundo o próprio Novo Testamento, disse: bom, é o meu pai que está no céu, não me chama de bom não, bom é meu pai que está lá em cima. Está lá em Marcos 10, 18. Eu e o pai somos um. Ou seja, se o pai foi tudo isso aqui do Velho Testamento narrado, essa atrocidade, esse monstro, o filho está embutido nisso, nessas obras. Eu e o pai somos um. Está lá em João 10, 30. Eu faço a vontade daquele que me enviou. João 6, 38. A vontade do que enviou sempre foi, no Velho Testamento, matar, esquartejar, ter requinte de crueldade, agir friamente, ter infantilidade de punir pessoas que adoram como a criança que abraça o seu ursinho de pelúcia, né? Uma pessoa que venera imagens. E o filho concorda. Eu vim fazer a vontade daquele que enviou. Ou seja, disfarçado de filantropia, né? De bondade. Já que ele amaldiçoa a figueira, já que ele expulsa os cambistas do templo, né? Isso significa que Jesus, mesmo vendo tudo o que o pai fez, o genocídio, a injustiça, as condenações eternas, chama isso de bom. Ele compartilha da mesma ideologia. Um filho que visse o pai matar milhares de inocentes, assim dissesse: meu pai é bom e justo, seria cúmplice, seria cósmico síndrome de Estocolmo. Então você, se o seu pai fosse um homicida, fosse o maior, uma pessoa ruim, seu pai, você apoiaria o seu pai, as obras do seu pai? Você chamaria seu pai de bom, praticando tudo isso? Porque, biblicamente, você não quer dar o braço a torcer.
Um Deus onisciente que aceita sacrifício do filho, como pode ser chamado de bom? Se ele é onisciente, sabe do resultado, por que ele não evitou isso? Não seria mais fácil perdoar os seres humanos do que permitir que o seu filho passasse o que passou? Deus é apresentado como onisciente, sabe de tudo, onipotente, pode tudo, amoroso, ama todos. Mas em vez de perdoar diretamente a humanidade, pronto, eu perdoo, passo um checkmate, né, uma borracha e tá resolvido. Não. Em vez disso, ele prefere diretamente exigir o sangue inocente do seu filho. O que eu não acredito nessa narrativa, né? Já falei que o Cristo é cósmico. O Cristo é o estado gnóstico da gnosis, né? Esse Jesus construído pela narrativa bíblica traz personagens pagãos, né? Não vou ficar batendo nessa tecla. Vocês assistem os vídeos anteriores do canal para saber, né, o que foi escondido de vocês. Então, manda o seu próprio filho morrer como sacrifício, João 3,16. Um ato que, se fosse humano, seria sacrifício ritualístico, arcaico, bárbaro, e ainda afirma que esse sacrifício foi necessário morrer. Mas se Deus é onipotente, por que não simplesmente perdoou, que é mais fácil? Um pai que só consegue perdoar matando seu filho, isso é justo? Não é justo? Não é doentio isso? É, mas não tem diferença, né? Se ele tinha... Ai, que cheiro de suavidade. Se ele sentia prazer em ver um animal se esquartejando no chão, derramando sangue sem a cabeça, né? Se ele sentiu prazer em pedir para Abraão sacrificar seu filho, se ele pedia tanta coisa ruim no Velho Testamento, se ele matou crianças no dilúvio, de peito, de colo, sem nenhum ressentimento, agiu frio, não vai ser diferente ele pedir para um filho que seja espiritualizado, né? Um filho espiritual. E ainda quer ser chamado de bondoso, quer ser chamado de benéfico. Depois de todas essas ações repulsivas, a Bíblia repete, porque a sua benignidade dura para sempre. Vários salmos, inclusive o 136, diz essas expressões: benignidade eterna, benignidade dura para sempre, sua bondade dura para sempre. Isso é chantagem emocional, é uma maquiagem para camuflar a atrocidade e a maldade desse monstro, disfarçado de espiritualidade. É como um ditador que invade nações, mata, estupra, escraviza, mas exige que o povo diga: louvado seja o grande líder. Ele é bom, ele é justo demais. É mais ou menos isso. Conclusão final para terminar. Um Deus acima da moral é um Deus abaixo da moral. Um ser que está acima de todas as leis morais não é admirável, é perigoso. Um Deus que não é limitado pela justiça, não pode ser fonte da justiça. Um ser que mata, destrói, engana e depois exige adoração não é santo. É narcisista universal. Se Deus fosse julgado pelas suas próprias regras que impõem aos seres humanos, ele seria condenado no ato ao inferno, que você diz que o inferno é real, o lago de fogo. Ele seria o primeiro, como ele foi primogênito dos mortos, seria primogênito a estrear o que chamam de inferno, né? Jesus, ao dizer que Deus é bom, torna-se cúmplice. Jesus é um ser bom, ou se o Pai é um Deus bom e o Pai e o Filho são um só, como ele diz, então também é cúmplice de tudo que o Pai fez, né? Mandou matar cidades inteiras, afogar a humanidade, escravizou povos, aprovou o sacrifício de crianças e animais, se ofende com ídolos, né, infantilidade, como uma criança mimada. E Jesus diz que são um só. Então ele não é inocente. Isso destrói o mito que Jesus é uma figura pura e totalmente diferente do Deus do Antigo Testamento. Luiz Miguel, responde para nós. Você que diz que Demiurgo é fantasia, é mentira, é lendário, né? É lenda. Como que você vê essa visão aqui? Faz um vídeo aí, responde meu vídeo. Quem tiver acesso ao Luiz Miguel, quem defende as ideologias dele, manda para ele esse vídeo. Quem sabe ele faz um vídeo aí, resposta mais coerente, que sobressai sobre essas indagações aqui, tá?
Se são um só, eles compartilham o mesmo caráter, vontade e julgam, certo? Se você andar com uma pessoa que fuma uma droga, né, utiliza alguma espécie de tóxico, a própria lei, quando passa, te vê junto, te leva preso. Né? Diga com quem tu anda e direi quem tu és. Então, falando de algo espiritual, por quê? Ele compartilha das mesmas ideias do Pai. Em nenhum momento ele combate as ideias do Pai. Jesus andava com pecadores e beberrões. Isso o determina moralmente? É uma pergunta. Mateus 11:19. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem, eis aí um homem glutão, ou seja, praticar do pecado da gula, glutonaria, e bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Você diz que beber é pecado, mas ele multiplica o pecado, né? Ele multiplica água e vinho. Apesar que eu sei que isso aí veio da cópia do deus Dionísio, né? O deus Baco. Cristãos dizem que Jesus era misericordioso, mas andar com pecadores. É o famoso ditado: diga com quem tu andas e direi quem tu és. Certo? Continuando aqui, tá muito bom esse vídeo, né? Se esse ditado vale, tem alguma validade para os outros, por que não vale para Jesus? Andar constantemente com beberrões, com drogados, prostitutas, corruptos, fiscais, publicanos, sem trabalho fixo, sem moradia, né? O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, vivendo de doações, né? Como é que fica aí? Ele seria um bom testemunho no seu linguajar de hoje? Ah, tá dando mau testemunho, o cara não quer saber de trabalhar, é vagabundo. O cara só quer saber de comer e dormir na casa dos outros. O cara só quer saber de ficar frequentando bares, botecos, boates, né? O cara quer ter uma vida de gandaia. Esse cara aí não presta. É o que vão dizer. Por que isso não enquadra quando se fala que Jesus praticava tudo isso? Jesus se comportava, aos olhos da sociedade comum, como um andarilho, dependente de caridade, sem profissão definida, vivendo entre marginais sociais. Biblicamente, essa narrativa é verdadeira. Jesus manda obedecer ao governo, está sujeito, né? Mas evita pagar impostos. Romanos 13, versículo 1. Paulo, supostamente seguindo os ensinamentos, diz: todos devem sujeitar as autoridades governamentais. Mas veja isso se faz sentido. Mateus 17, 24 ao 27, Pedro é questionado sobre o imposto. Jesus diz que os filhos dos reis não pagam impostos. Para evitar escândalo, manda Pedro pescar um peixe com uma moeda na boca para pagar o tributo. Ele não paga com dinheiro do próprio trabalho, do suor do rosto, viver do suor do rosto. Aonde que agora ele descumpriu a lei do pai, né? Ser obediente ao pai, às mães. Nem assume a obrigação de cidadã. Faz um truque mágico e não reconhece legitimamente o imposto como válido. Então não é para se sujeitar às leis, a incoerência. Isso seria considerado evasão criativa ou zombaria ao sistema, não submisso aos governos. Deus manda viver do suor do rosto, como eu falei, né? Suor do rosto. Mas Jesus nunca trabalhou. Está em Gênesis 3,19 lá, né? Viver do suor do rosto, comeu. Apesar que os pastores hoje vivem do suor do lã da ovelha, né? Não quer saber de trabalhar. Usa a famosa expressão viver da palavra, viver da obra, viver do evangelho. Tá complicado isso aí. E Jesus não trabalhava em tempo integral, vivia de doações. Está lá em Lucas 8, versículo 1 ao 3. Mulheres sustentavam o ministério. Não tinha casa. As raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9, versículo 58. Isso torna, na moral tradicional, um vagabundo espiritual que vive de caridade, de doações, de ajuda. Né? É o mesmo Deus do templo evangélico, que é dono do ouro e da prata, mas se você não der oferta, coleta, né? Se você não pagar dízimo, o templo não tem como se manter intacto, em pé. Tem que fechar a empresa da fé. Então é a mesma coisa Jesus aqui, né? Não quer saber de trabalhar.
mandava amar os inimigos, mas vivia atacando os fariseus. Amai o teu próximo, amar quem vos ama é fácil. Você tem que amar os inimigos. Mateus 5,44. Amar os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Você tem que orar para mim, crente. Não vem aqui me atacar nesses comentários aqui, ou no chat, né? Mas o que ele fazia? Ele cumpria o que saía da sua boca? Diz que o que prega, o que come é o primeiro que prega, né? É isso que falam? Chamava os fariseus de sepulcro caiado, né? Vocês são tumbas fedidas. Sepulcro caiado é isso. Vocês são tumbas fedidas. Vocês são podres. Olha só o nível do homem. Mateus 23, 27. Chamava de raças de víboras, de cobras, de serpente, né? É a mesma coisa do palavrão da época. Porque se fosse hoje, chamava o cara de desgraçado, filha da puta, né? Seu corno. Hoje é um palavrão isso, né? Para você, palavra torpe. Mas ele dizia palavra torpe, chamava a raça de víbora. Inclusive o anjo lá de Apocalipse narra dentro do céu. Pobre, miserável, desgraçado e nu. Pô, um anjo divino dentro do céu dizendo a palavra desgraçado. Ah, mas aí o crente vai bugar, vai devagar no palcos. Ele não sabe responder essas coisas. Expulsava vendedores com chicotes do templo, João 2,15. Humilhava opositores em público com palavras duras. Salvação não era para todo mundo. Ah, salvação vem para todos. É só você se humilhar. Mentira, ele falava em parábola, em código, em metáfora, que era para todo mundo ouvir, mas não entender. Ou seja, era para um tipo específico de povo. Isso se chama acepção. Isso não é amor, né? Não é amor, é um inimigo principalmente. É contradição entre o discurso e a prática. Falar e fazer outra. Isso é amor ao inimigo? Amar o próximo como a ti mesmo? Se qualquer outro pregador fizesse isso, seria visto como agressivo, intolerante e soberbo? Se um homem comum aí de terno e gravata, que você chama de pastor, de cooperador, de ancião, se ele tivesse esse gesto, você diria que ele é cheio do amor de Deus, cheio da graça, cheio dos dons, cheio da virtude, é isso? Conclusão, para Jesus não vale, né? Jesus repete os erros do seu pai, só que com melhor marketing, um marketing mais atualizado. Anda com os pecadores, mas cobra moralidade dos outros. Manda amar os inimigos, mas não tolera os que questionam. É a questão de vocês aí. Vocês não toleram quem traz à tona pensamentos construtivos, pensamentos céticos, pensamentos críticos, né? Vocês não aceitam. Manda obedecer o Estado, mas foge da tributação. Não trabalha, mas prega sobre esforço. Você tem que se esforçar. Tem que trabalhar, tem que pagar, mas ele mesmo não vive o que prega. É um com o pai genocida, mas vendido como amor puro, disfarçado, maquiado de filantropia. Se Jesus fosse apenas um ser humano comum, ele seria contraditório? Se ele não fosse divino, como você prega? Preguiçoso, ele é pecado ser preguiçoso? Socialmente rebelde, ele seria rebelde? Eticamente incoerente? Cúmplice das piores atrocidades divinas já cometidas na narrativa bíblica, né? Ou seja, do Velho Testamento, ele apoiaria, né? Resumo brutal e realista, sem massagem. Jesus não era tão bom assim. Por isso que ele diz, não, eu não sou bom, bom é meu pai que está no céu, né? Era reprodutor das contradições do pai, massacrado por um verniz de palavras bonitas, maquiadas, enfeitadas. Quem o segue cegamente ignora o próprio valor que diz defender. É como aquela maçã da bruxa, da historinha da bruxa, né? Uma maçã bonita, brilhante, tentadora a proposta. Aí quando você morde, tem veneno. Assim é a palavra de Deus. Assim é a Bíblia sagrada. Assim é o Jesus ou Deus que você glorifica. Tem a aparência da maçã da bruxa. Bonita, formosa, parece gostosa aos olhos, mas o veneno está embutido dentro dela, certo? Então, Jesus seria condenado ao inferno? Termina aqui essa live perguntando para você.
Você acha que realmente tanto Deus da Bíblia, tanto Jesus, se eu tivesse usado todas essas narrativas para descrever uma pessoa humana e não tivesse direcionado que é um ser divino, seja um Deus, né? Ou Jesus, você concordaria que essa pessoa seria mal, ruim, né? Que merecia ser condenada, não entrar no céu, passaria pelo juízo final? E quando eu inverti, mostrei que é o Deus da Bíblia, que você chama de bom, que você glorifica, e mostrei que é o Jesus que apoia tudo isso. Como fica agora a sua visão cética, ignorante, red pill, né? Blue pill, volta para o País das Maravilhas, vou congregar assim mesmo, não fez efeito. Lembrando que eu não sou ateu, tá? Não esquece, tá, pessoal, de deixar o seu like para compartilhar com o máximo de pessoas esse estudo, para que a gente possa despertar pessoas, certo, pessoal? É importante você sempre contribuir aqui, tá vindo aqui conferir se tem vídeos diários aqui, né, no canal. Fazendo assim, você ajuda a gente continuar esse trabalho que não é fácil, né? Tem que colocar a cara a tapa para destruir uma narrativa de séculos de mentira, de anos de tradições de mentira, de manipulação, deturpação e escravidão mental, certo? Conto com vocês até o próximo vídeo, valeu, fui!